teve Gates. Não esqueça de já deixando o teu like aí, tá? Rinalf, para o dedão para cima aí, para ajudar o canal, tá? Compartilhe, comente, para ajudar a gente a crescer. Então, na aula passada nós começamos a ver a voz passiva, hoje nós vamos continuar, vimos a parte 1 a parte 2, que terminou com a conjugação dos verbos de todos os tempos verbais, para formar a voz passiva. Hoje nós vamos ver os exemplos. Vamos lá? Nummer 3. Passivsätze mit Subjekt. Voz passiva com sujeito. Então, a oração na voz ativa precisa ter um objeto direto para ter um sujeito na voz passiva, tá? Então, ele vai ter que ter um objeto direto para poder ter um sujeito na voz passiva, porque nós vamos tirar o sujeito da voz ativa e o objeto direto vai virar o nosso sujeito aqui. Pois quando passamos a oração da voz ativa para a voz passiva, o sujeito sai da oração e o nosso objeto direto passa a ser o nosso sujeito, ok? Como na voz passiva o sujeito não aparece, então o nosso objeto direto que vai ser o sujeito. Beispiele, exemplos. Nummer 1. Präsens in Aktiv. Então, a voz ativa no presente. Der Mechaniker repariert das Auto. O mecânico conserta o carro. Então, o nosso sujeito aqui é o mecânico e o nosso objeto direto é o das Auto. Passando para a voz passiva, Präsens Passiv, das Auto wird repariert. O que aconteceu? Aqui nós cortamos o sujeito e o nosso objeto direto veio para cá como sujeito. Então, o das Auto é o nosso sujeito, o verbo auxiliar werden, conjugado na terceira pessoa, é o wird, e o particípio é o repariert. Lembrem-se que quando eu tenho reparieren, informieren, telefonieren, todos os irem não vão levar o G aqui na frente, tá? Então, por isso que não tem G aqui, repariert. Prestem bem atenção nos particípios aí, tá? Então, o carro é consertado, não interessa quem consertou, o importante é que o carro está consertado. A segunda opção que eu tenho, das Auto wird vom Mechaniker repariert. O vom plus dem, que é o der do Mechaniker no dativ, porque o vom sempre vai pedir dativ, vai contrair com o dem e vai ficar vom Mechaniker repariert. O carro é consertado pelo mecânico. Então, essa parte aqui, como eu expliquei na outra aula, ou você coloca ou você não coloca. E quando você vê escrito aí por aí com isso aqui, você já sabe o porquê, tá legal? Nummer 2, Präteritum aktiv, pretérito na voz ativa. Der Bäcker backt die Brötchen. O padeiro assava os pãezinhos, tá? No pretérito, assava, tá? Então, nós temos o sujeito, der Bäcker, e o nosso objeto direto, os pãezinhos, die Brötchen, tá? Passando para o pretérito na voz passiva, die Brötchen werden gebacken. Por que eu tenho werden aqui no infinitivo? Porque os pãezinhos estão no plural, die Brötchen, tá? Então, o auxiliar vai ser werden e o particípio gebacken. O que aconteceu? Sumiu o padeiro e o nosso objeto direto virou o nosso sujeito. Então, sujeito, verbo auxiliar e particípio. Os pãezinhos eram assados. E a outra opção, de Brötchen wurden, tá? Vom Bäcker gebacken, tá? Ah, pessoal, aqui teve um errinho, ó. Agora que eu vi. Se nós estamos falando em pretérito, em vez de werden, vai ser wurden, tá? Tá bom? Aqui é um U, ó. Ainda bem que eu lembrei bem na hora aqui de consertar. Senão depois tem as reclamações. Ah, lá, por que tá assim, aqui tá assim? É wurden, tá? Die Brötchen wurden gebacken, porque nós estamos falando no pretérito. Foi um fehler da Lehrerin, tá bom? Die Brötchen wurden vom Bäcker gebacken. Então, aqui eu posso também colocar o vom Bäcker, tá? Vom plus dem, vom Bäcker. Os pãezinhos eram assados pelo padeiro. No Perfect, no Passiv, die Brötchen sind vom Bäcker gebacken worden. Ok?
Isso aqui é no perfect. Os pãezinhos foram assados pelo padeiro. Esse caso aqui, passiv setze ohne Subjekt, voz passiva sem sujeito. Então, a gente viu com sujeito, agora aqui é sem sujeito. Como no alemão não podemos fazer uma frase sem sujeito, vamos ver aqui no presente como ficou a voz ativa. Man kocht sonntags nicht. O man, que não é aquele man de homem que tem dois N's, esse aqui é o se ou agente, ele ficou sendo como um sujeito aqui. Então, man kocht sonntags nicht. A gente não cozinha aos domingos, tá? Então, ele ficou como um sujeito, aqui o verbo e aqui o complemento. Passando para a voz passiva, Präsens Passiv, es wird sonntags nicht gekocht. Então, o meu sujeito, como eu preciso de um sujeito e eu não tenho um sujeito, ele vai ser o es, tá? Então, ele sai aqui esse man e vai virar o es. Ok, pessoal? Es wird sonntags nicht gekocht. Não se cozinha aos domingos, ok? Sonntags, também eu posso pegar os sonntags daqui e pôr para frente. Sonntags wird nicht gekocht. Aos domingos não se cozinha, tá? Tem essas duas possibilidades. Passando a voz passiva por Präteritum, es wurde sonntags nicht gekocht. Não se cozinhava aos domingos. Então, aqui tem uma explicaçãozinha para vocês. A oração na voz passiva sem sujeito tem o es como sujeito, mas apenas no início das orações. Então, se esse es não vier aqui no comecinho, daí a tua oração vai estar errada, tá? Ele sempre tem que vir por primeiro. Numa FIA, nós vamos falar do Zustandspassiv, que este que nós falamos ali do Vorgangspassiv, ele pega o werden como auxiliar. E o que vai acontecer aqui no Zustandspassiv? Voz passiva, ação já concluída. Então, lá é quando a coisa ainda estava sendo feita. Aqui, no Zustandspassiv, é quando já foi concluída. Também chamada como Sein Passiv, por utilizar o verbo sein, ser, estar, como verbo auxiliar, mais o particípio. Utilizamos Zustandspassiv quando queremos expressar que o ato ou a ação realmente está concluída, ok? E nesse Zustandspassiv, o sujeito também não tem importância, o que importa é o que foi feito. Então, no Presens, os tempos verbais do Zustandspassiv, Presens, no presente, heute ist die Schule geschlossen. Schließen é o verbo fechar, ele está aqui no particípio, ele é um verbo forte, então por isso que ficou geschlossen, tá? Ele usou o sein como auxiliar conjugado na terceira pessoa, tá? Die Schule. Heute ist die Schule geschlossen. Hoje a escola está fechada. Então, uma coisa que não tem mais, não estão fechando a escola, está fechada. Präteritum, pretérito imperfeito. Gestern war die Schule geschlossen. Ontem a escola estava fechada. No perfect, pretérito perfeito. Gestern ist die Schule geschlossen gewesen. Então, aqui nós temos o verbo auxiliar sein. Aqui nós temos o particípio perfect, como no perfect, né? E aqui nós temos o particípio 2 von sein, Hilfsverb von sein am Ende. Então, esse aqui é o particípio do sein, tá? Porque como o auxiliar dele é sein, ele vai usar mais esse aqui para formar o perfect, que é o perfect do sein. Tá, parece complicado, mas não é, tá? Então, esse aqui é o particípio do schließen e esse aqui é o particípio do sein, tá? Para formar o perfect. No plusquamperfect, pretérito mais que perfeito. Gestern war die Schule geschlossen gewesen. Ontem a escola tinha estado fechada, tá? No Vorgangspassiv, das passiert zuerst, acontece primeiro. Então, die Tür wird geöffnet. Offen é o verbo abrir. A porta é aberta, é porque está acontecendo a ação, tá? O desenho aqui, tá abrindo a porta. Die Tür wird geöffnet.
tá? Aqui no Zustand passivo, para vocês verem a diferença. Das passiert danach, acontece depois. Então, já aconteceu, a ação está concluída. Die Tür ist geöffnet. A porta está aberta, ok? Isso aqui a gente encontra muito na Alemanha. Para tudo que é loja, para dizer que está fechado, que está aberta, geschlossen, geöffnet, você vai encontrar bastante. Na maioria das vezes podemos utilizar Zustand passivo com um adjetivo, prestem bem atenção, caríssimos, que tenha o mesmo significado. Então, nós podemos substituir isso daqui, esse particípio, por um adjetivo que combine, que dê certo, tá legal? Die Tür ist geöffnet. A porta está aberta. Usando com um adjetivo, die Tür ist offen. A porta está aberta, não deu no mesmo? Então, o adjetivo aberto pode substituir o particípio geöffnet, ok? Verbo waschen, igual a lavar. Der Wagen ist gewaschen. O carro está lavado. Ação concluída, tá? Zustand passivo. Aí eu posso substituir por um adjetivo. Der Wagen ist sauber. O carro está limpo. Então, não transmito a mesma mensagem. O carro está lavado, o carro está limpo. Adjetivo limpo, sauber, tá? Leute, deu para clarear um pouquinho, tá? Com os exemplos aí fica mais fácil, não é? Na próxima aula trarei uns exercícios para vocês fazerem, ok, pessoal? Danke, vielen Dank und tschüss. Like, bitte.